Fala, engenheiros! Como é que tá? Tudo bem? Já viram os vídeos anteriores? Hoje nós vamos falar sobre os problemas que ocorrem devido a fissuras, tá? E trincas nas paredes, né, das casas, das residências. É muito importante a gente saber que todo projeto, né, toda construção, precisa ter um projeto, por exemplo, de estruturas. Nesse projeto de estruturas está lá identificado exatamente quais são as ferragens que você vai usar, quais as dimensões das vigas, dos pilares, tá? Fazendo com que realmente na hora da execução você execute com tudo planejado e calculado. Tá? Muitas vezes ocorre realmente aquelas fissuras entre na altura, né, da laje com a parede ali do lado externo, dá aquelas fissuras. Por quê? Porque existe uma movimentação, são materiais diferentes. A laje, por exemplo, né, que é feita de concreto armado, e a parede é feita de alvenaria. E aí, no caso, realmente, às vezes não dá uma ligação ideal, né? E isso ocorre, então, as trincas e fissuras, que a gente vê muito aí, né? Muitas vezes passando pela rua você vê assim, nas paredes ao redor da casa, justamente na altura aonde está a laje. É bastante importante dizer também que às vezes ocorre internamente também, embaixo da viga. Isso devido a essa falta, né, de ligação entre os materiais diversos que existem na construção. Então é importante dizer que é o seguinte, o concreto também, ele trabalha, né, ele se movimenta. E o concreto ele tem que ter também um slump certo, ou seja, uma quantidade de água dentro, né, do concreto ideal, tá, para que ele atinja a resistência necessária. Então a gente tem alguns trabalhos, né, de como a gente vai fiscalizar ou verificar se aquele concreto está dentro, né, daquela qualidade necessária em termos de quantidade de água, através, por exemplo, do slump. Né? O slump é quando a gente coloca num cone, coloca no chão, e aí a gente vê o quanto esse cone abaixa, ou seja, o quanto ele está mole. E isso a gente verifica a quantidade de água. Se abaixar demais, né, daquilo previsto, por exemplo, um slump de 8 centímetros, a gente vê. Se abaixou além disso é porque está com muita água. Se está, né, com pouco, não abaixou, porque às vezes está muito duro, também fica difícil de trabalhar com esse concreto. Então, o concreto é fundamental que ele tenha realmente um controle de qualidade. E na sua execução, que a gente vê muito erros, tá? É justamente isso. Colocar muita água para poder facilitar, né, o lançamento desse concreto, por exemplo, numa laje ou mesmo numa viga, tá? E isso faz com que caia a resistência. Outra coisa que é bastante importante são os vibradores, tá? Muitas vezes, justamente porque o concreto não pode estar de todo mole, a gente precisa de equipamentos tipo o vibrador, que é justamente quando a gente coloca para vibrar aquele concreto, né? Que ainda ele está, né, de uma forma que ele não está tanto mole, e aí aquele vibrador facilita que seja distribuído. Mas precisa saber usar o vibrador. Tem muita gente que coloca o vibrador e deixa ali, encosta no ferro e fica ali vibrando. Ou seja, o que acontece? A pedra vai para o fundo e a argamassa, né, o cimento e a areia fica para cima. Ou seja, aquele concreto daquela viga ou daquela laje fica não homogênea, não fica com concreto igual, né, e isso faz com que também caia muita resistência. Então esses são erros, né, que acontecem muito em obras e que causam fissuras. Outra coisa que causa fissuras em laje é a falta de água, né? Ou seja, depois da concretagem precisa ter um tempo de cura. Então nós temos que jogar água, por exemplo, numa laje, pelo menos 7 dias ou mais, dependendo do clima da sua cidade. Se for uma cidade muito quente, você tem que aguar, né, 3 vezes ao dia, se possível deixar até como uma piscininha, né, cheia de água, para que esse concreto não perca água. Porque o concreto, né, que tem a água dele, se ele perde muito rápido, ele começa a se retrair. E naquela retração, puxa aqui, puxa ali, as fissuras ocorrem, ok? Então isso também é fundamental. E outro ponto também é quando você tem as paredes, né, fora de prumo, parede que ficam totalmente, né, fora de alinhamento. Isso tudo também provoca situações onde existe um desequilíbrio, vamos dizer assim, né, de cargas da distribuição, e isso também acaba ocorrendo fissuras. Como eu falei nos vídeos anteriores, se você não assistiu, assista. Quando não tem verga contra verga, as fissuras ocorrem. Então, procure fazer, se orientar, procurar, além de ter os projetos, você também saber a execução, acompanhar, para saber cobrar, né, do pessoal de obra, para que a gente faça exatamente aquilo que a norma nos pede,
que é o que nos vai garantir a qualidade com baixo custo e também executar, né, dentro de um prazo, sem o retrabalho. Então, se você gostou, faça o seu joinha, compartilhe, faça o seu comentário, ok? E até um próximo vídeo.